Pois é, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, devolveu para o julgamento 4 processos relacionados a esses atos aí de 8 de janeiro, divergindo mais uma vez, Guta Pini, dos seus colegas. Está aí a reportagem de Christian Costa na tela. Fux fixou penas de 1 ano e 6 meses de prisão para 3 réus e absolveu uma mulher, considerando que apenas o crime de deterioração de bem tombado foi comprovado, afastando todas as outras acusações da Procuradoria-Geral da República. Fux sustentou que o STF é incompetente para julgar pessoas sem foro por prerrogativa de função e que os processos deveriam ter sido encaminhados à primeira instância da Justiça Federal. Para o ministro, julgar os réus no Supremo viola o princípio do juiz natural e o direito ao duplo grau de jurisdição previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. O magistrado também considerou inexistente o dolo de golpe de Estado na suposta trama golpista. Ele alegou que os manifestantes não tinham meios materiais, coordenação, nem capacidade bélica para tentar abolir o Estado Democrático de Direito e que os tipos penais relacionados exigem capacidade efetiva de tomada de poder, o que não se aplica aos eventos investigados. Guta Pini, mais uma vez, assim como no julgamento de Jair Bolsonaro, Fux sustentou que o STF é incompetente para julgar pessoas sem foro por prerrogativa de função. Como avalia? Se o Supremo é incompetente para julgar um ex-presidente da República, ele não tem como ser competente para julgar cidadãos comuns, que não têm foro privilegiado e que não ficou provada nenhuma conexão da atuação desses manifestantes do 8 de janeiro com a atuação de pessoas com foro privilegiado. Agora, Dani, outro ponto também que a gente precisa sempre lembrar e que o Fux trouxe nesse voto é que os manifestantes, ou mesmo aqueles que realmente chegaram a depredar os prédios públicos, eles não tinham os meios para uma tomada de poder, para a quebra da institucionalidade. Porque esse é o grande fundamento que os ministros têm usado para as condenações. Por exemplo, no caso da Débora, que ela simplesmente pichou a estátua com batom, o que os ministros falaram no julgamento? Embora ela tenha só pichado, ela estava envolvida nesse ânimos de tomar o poder, ela estava envolvida em toda essa questão do golpe. Então, embora eles não tenham tomado o poder e ela tenha só pichado uma estátua, ela está envolvida nesse contexto. Mas não é assim que você julga uma pessoa por um golpe de Estado. Ela precisa ter os meios, como bem disse o ministro Luiz Fux, ela precisa ter os meios para concretizar esse crime. Se você tem uma arma de fogo que não tem uma bala, essa arma não está carregada, você não tem como cometer nenhum crime que exija arma de fogo, embora você tenha uma arma na sua mão e você tenha vontade de atirar em alguém e cometer algum crime com arma de fogo. É um crime impossível. Não tem como, você não tem os meios necessários. Então, embora a Débora estivesse na manifestação e pichou com batom ali, e não importa o ânimo que ela tinha ali no seu coração, no fundo da sua alma, ela não tinha os meios necessários para a quebra da institucionalidade, para a tomada do poder. Então, Dani, a gente fica aqui repetindo essas coisas que são tão absurdas e tão óbvias, mas muitos ainda acreditam no Brasil, Dani. A gente lê nos comentários em redes sociais sobre esses casos, né? Mas o que estava fazendo ali então? Por que não estava na sua casa? Você pode fazer todos os seus julgamentos morais em relação à ação de qualquer pessoa, mas quando você leva isso para a esfera jurídica, para a esfera penal, você precisa dos elementos. Não basta um julgamento moral do que você acha que aquela pessoa deveria ou não estar fazendo naquele momento. Então, Luiz Fux tem sido aí muito lúcido nesses julgamentos, nesses votos, escancarando aí a falta de fundamentos fáticos e legais para esses julgamentos, em especial para essas condenações. Ele ainda é uma voz bastante isolada ali no Supremo, e enfim, Dani, mas é uma luz ainda, né, que a gente consegue lançar aí sobre toda essa sombra, escancarar toda essa narrativa falsa e que tem entrado na vida das pessoas de uma forma tão tenebrosa, tirando a liberdade das pessoas, afastando pais de filhos, mantendo doentes em cárcere, sem acesso a medicamentos, a tratamento, a alimentação adequada, quando jamais cometeram um crime tão grave que seria um golpe de Estado. O que eles cometeram aí, alguns deles, foi a questão do vandalismo, da depredação, mas jamais crimes que justificariam condenações tão altas. E
em primeiro lugar ainda, de serem condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, Gutapini, uma vez que Luiz Fux reconheceu que o Supremo Tribunal Federal não deve ou não deveria julgar os réus no próprio Supremo, porque viola esse princípio do juízo natural, direito ao duplo grau de jurisdição que é previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, por qual motivo, eu quero ouvir a sua avaliação, ele os condenou por alguns aspectos? Ele divergiu dos seus colegas, mas ele considerou, no final das contas, que o crime de deterioração de bem tombado foi comprovado. É porque quando você vai analisar o processo, no julgamento, ele se divide em duas partes. Primeiro, você analisa as questões preliminares, que são aqueles requisitos formais para o desenvolvimento do processo. Então, assim, esse processo está no lugar certo? Esse processo está nas mãos do juiz correto? Nós podemos seguir com esse processo? Então, esse é o primeiro julgamento que se faz quando você está analisando um processo, o julgamento das preliminares. Depois disso, que você superou essa parte, você vai para o julgamento do mérito, que é realmente, este crime aconteceu? Temos os elementos de prova suficientes para condenar alguém? Foi realmente essa pessoa que fez? Isso aí é o julgamento do mérito. Então, para que o julgamento seja completo, você faz essas duas partes. Ele poderia deixar de entrar no mérito e parar ali na questão das preliminares, mas por uma opção judicial, ele adentrou no mérito. E isso também é importante, Dani, porque da feita que ele se manifesta também em relação ao mérito, ele exara o julgamento dele em relação a isso e mostra todos os pontos que comprovam que não se trata de um golpe de Estado. Então, ele mostra que os elementos constitutivos de um crime de golpe de Estado não estão presentes. E aí ele consegue demonstrar quais foram realmente os crimes pelos quais essas pessoas poderiam ser julgadas. Isso é muito importante, porque isso traz luz para todo o resto do julgamento e acaba expondo os outros ministros nesse julgamento.